Olá. O ano passado eu escrevi um livro, Tá Ligado ou Drogado? De minha autoria, ilustrações do meu filho mais novo, o Rudo. Um livro que trata sobre uma possível recuperação de alguém que está ligado em drogas. Um guia, um amigo, mais ou menos isso. O livro trata da síntese, da própria síntese, do conceito do que nos leva a usar, o que é a droga, a divisão das drogas, falo especificamente da cocaína, da maconha, do crack, as consequências do uso, o que é adicção, quais as evidências de adicção, os 12 passos que você já deve ter ouvido, a internação e as dicas. O que leva alguém a usar drogas? A curiosidade, a influência dos amigos, a vontade de experimentar e a ociosidade. O desejo de fuga, principalmente de problemas familiares. Coragem para tomar uma atitude que sem o uso de tais substâncias não tomaria. A quebra de limites e valores, enfrentamento da autoridade de pais e professores, a carência afetiva, chamar atenção, frustrações e não saber lidar com o não. O que é droga? Droga é qualquer substância introduzida no organismo que muda o seu funcionamento. Da mesma forma, droga de abuso gera problemas no organismo por sua origem ou quantidade. Mas o desejo e o uso da droga geram uma sensação agradável. Aí que mora o perigo. Segundo alguns, se usada esporadicamente, só traria prazer. Será? Todo vício se torna compulsivo. Hoje ou amanhã, você vai acabar cedendo à tentação de usar mais e usar mais. Outra coisa, dizem que a droga é a cereja do bolo. Mentira, a droga é o recheio do bolo. As drogas se dividem em depressoras do sistema nervoso central, são substâncias que diminuem a atividade do cérebro, ou seja, deprimem o seu funcionamento, fazendo com que a pessoa fique desligada, devagar, desinteressada pelas coisas. Aqui entram, por exemplo, o álcool, inalantes e solventes, ansiolíticos usados de forma inadequada, barbitúricos e opioides. Os estimulantes do sistema nervoso central são substâncias que aumentam a atividade do cérebro, ou seja, estimulam seu funcionamento, fazendo com que a pessoa fique mais ligada, mais elétrica, perde o sono. Fazem parte a cafeína, coitada da cafeína, a nicotina, a anfetamina, a cocaína, o crack e a merla. E as perturbadoras do sistema nervoso central, substâncias que modificam qualitativamente a atividade do cérebro. Ou seja, perturbam, distorcem o seu funcionamento, fazendo com que a pessoa passe a perceber as coisas deformadas. Aqui estão os alucinógenos, a maconha, o cacto, o cogumelo, o êxtase, o LSD e muitas outras drogas sintetizadas. A cocaína dá uma sensação de euforia, de poder, uma aceleração do pensamento, um estado de excitação, hiperatividade, insônia, falta de apetite e perda da sensação do cansaço. A maconha, sensação de bem-estar, reações alucinógenas para alguns, calma e relaxamento, menos fadiga e aquele riso solto que parece que ri de qualquer porcaria que aconteça. E o crack,
Atenção, é uma droga de baixo custo. Isso facilita o seu uso. Maior desejo sexual, sensação de prazer intenso, tira o sono, tira a fome e aumenta o gás. Aquela coisa de eu vou fazer, vou para cima. Ok. E os custos disso? De 5 a 50 minutos após o uso, você já vai perceber que você pode ter arrependimento, culpa, o mesmo que sentia antes, mas mais forte ainda, principalmente nos estados depressivos, tristeza, depressão, ansiedade, medo, baixa autoestima, vergonha, agressividade, nojo de si mesmo e nojo dos outros usuários, confusão mental, desejo de acabar com a vida, dores de cabeça, insônia, desconfiança, sudorese, tremores, taquicardia, fadiga. Vejam quantas coisas acontecem após o uso, imediatamente após o uso, além dos efeitos da marginalização. A pessoa que usa drogas, ela é marginalizada pela sociedade. O que é a adicção? O vício, a dependência psicológica, a compulsão. A adicção é uma doença crônica em que a pessoa repete o mesmo comportamento de forma compulsiva, sem controle e involuntária. Sempre. Você faz as mesmas coisas, esperando uma reação diferente, mas não acontece nada de diferente. E a sociedade pensa que é apenas coisa de vagabundo. E lá vai você ser taxado outra vez socialmente. Normalmente, esse comportamento é recompensado por uma sensação de prazer imediata, mas que pode gerar perdas físicas, emocionais e cerebrais irreparáveis. Irreparáveis. E o efeito fissura, para quem não conhece, é o desejo incontrolável de repetir o uso muitas vezes. As principais evidências da adicção: agressividade, angústia, depressão, ansiedade, tendência ao isolamento, dificuldade para lidar com a abstinência, isso é seríssimo. O desinteresse pelas atividades regulares, seja trabalho, seja estudo. A falta de responsabilidade com compromissos, a compulsão, o roubo de dinheiro ou objetos, até da família, para manter o uso. Se você tem 3 desses itens, você já é um adicto. Mas eu garanto que se você pensar bem, você tem mais de 3. O que é a minha adicção? Afinal de contas, o que acontece comigo? Eu sei que repito o mesmo comportamento de forma compulsiva, sem controle e involuntária. Normalmente, esse comportamento é recompensado por uma sensação de prazer imediata. Eu não tenho controle sobre os outros, nem pelas coisas que acontecem. Eu não tenho controle sobre os outros, nem pelas coisas que acontecem. Os 12 passos. Você já deve ter ouvido os 12 passos. Isso começou lá com o alcoolismo há muito tempo e depois acabou sendo importado, vamos dizer, para o uso de drogas. O primeiro passo: tô fudido. Ou seja, eu sou impotente diante da minha doença. Eu reconheço que eu tô fudido. Segundo, só por Deus. O que significa que somente Deus pode me devolver a sanidade. Só Deus. Terceiro, eu não posso me entregar pela metade.
Toda a minha vida eu entrego a Deus. Toda a minha vida. Eu não posso fazer com Deus aquela brincadeirinha. Não, isso eu vou contar para Deus, isso eu não vou. Tem que ser entregue totalmente. O filme da minha vida. Ao escrever a história da minha vida, eu tenho que ser totalmente honesto. Olha lá. Não posso pensar, isso eu escrevo, mas aquilo não, porque eu tenho muita vergonha. Tudo tem que ser escrito. E aí, você, seu padrinho e Deus. Depois de escrever, tenho que partilhar com meu padrinho e principalmente com Deus. Normalmente, a gente busca um padrinho que seja adicto, que tenha passado por experiências semelhantes à minha e que realmente possa me entender em tudo aquilo que eu vou falar. Esse filme da minha vida eu tenho que entregar na mão do padrinho para ele ler e saber como ele pode me ajudar. E Deus, sempre Deus. Sai, Zica! É hora de pedir a Deus que arranque todos os meus defeitos. Show, coisa ruim. Show, coisa ruim. Bem assim. Trocar o ruim pelo bom. Encontrar comportamentos opostos aos meus defeitos. Se eu sou uma pessoa muito egoísta, eu tenho que fazer da minha vida uma doação, me entregar um pouco mais para os outros, parar de pensar só no próprio umbigo. A confissão é a lista das pessoas a quem magoei. Puxa, eu magoei meu irmão, quando ele tinha 3 anos eu batia nele. Hoje ele tem 30. Eu magoei minha mãe, porque eu não ia à escola, eu fugia de tudo, eu preciso pedir perdão. Eu magoei meu pai porque eu roubava coisas de casa para poder manter o meu vício. Está lá na lista de confissão e assim por diante. Professores, colegas de trabalho, superiores de trabalho. E agora vem o mais difícil até aqui. Pedir perdão de coração. A hora de ser ou não perdoado. É quando você vai chegar para essa lista de pessoas e uma por uma tentar mostrar o seu arrependimento. Pedir desculpas de cara lavada. Pedir desculpas. Cabe à pessoa perdoar ou não, aceitar ou não. Mas você teve a coragem de pedir perdão. A foto do meu dia é o momento de reflexão do dia. Lembra que passou o filme primeiro com toda a história da sua vida? Agora é a foto. É só o dia de hoje que você vai falar, como é que foi? Será que eu me comportei adequadamente? Eu fiz um esforço para ser legal com as pessoas? Eu realmente estou disposto a não usar a droga hoje? Eu passei o dia sem essa necessidade? Quem sabe eu encaro melhor o dia de amanhã? Quem sabe? Trocar uma ideia com Deus. Isso significa mais do que rezar. Não significa você ficar Ave Maria cheia de graça. Não. Senhor, eu vou... Não, não é nada disso. Vem cá, Deus. Olha o que está acontecendo comigo. Será que a gente pode conversar um pouco? Não parece, mas Deus vai te ouvir e vai te responder de alguma maneira. Talvez não da maneira que você gostaria que fosse, mas Deus vai te responder. E aqui eu não estou falando de religião, de coisa nenhuma assim, eu estou falando de Deus. Todos nós cremos em Deus. É a hora de bater um papo com Ele. E ajudar os outros. Passar tudo que eu aprendi para alguém que precise tanto quanto eu. Tanto quanto eu. A internação funciona. Com ela a gente adquire ferramentas para lidar com a realidade. Ajuda na desintoxicação, porque você vai estar sem drogas. Primeiro a gente quer sair daqui, mas aos poucos vai percebendo a importância
de estar internado. Ajuda a conhecer a minha doença. A minha adicção é uma doença e eu estou começando a perceber o quanto essa doença interfere em mim. Você fica privado de uma série de coisas, tipo o celular, por exemplo, e começa a dar importância para a vida, olhar para dentro, ver que você pode de fato ter uma vida decente. Ah, eu gostava do uso. Mas eu odiava as consequências. Então, o uso pode ser gostoso, mas as consequências são terríveis. Não é uma questão de tempo de internação, mas um tempo de reflexão de tudo isso. Além do que, sentir-se protegido da gente mesmo, para poder alcançar um objetivo maior. Eu estou aqui, eu estou protegido, eu sei que eu não vou me machucar indo atrás de droga. E lá fora, você sabe, você é escravo da droga. Então, a internação funciona? Sim, a internação funciona. Procure sempre uma clínica em que você saiba que vai ser trabalhada a sua doença e não simplesmente você retirado da sociedade. Existem muitas boas e existem muitas ruins também. Dicas. Viva um dia de cada vez. O que foi, já foi. O que vem, eu não faço a menor ideia. Aliás, nem eu, nem você. Não sabemos o que vem pela frente. Só há uma atitude para parar. Não use a primeira vez. Mesmo que você acredite, uma vez só não faz mal. Faz. A primeira vez traz a segunda e a segunda traz a terceira e você voltou ao vício até sem perceber. Evite os gatilhos, como a solidão, o ócio, ficar sem fazer coisa nenhuma. Os lugares onde você costumava comprar e usar drogas. As pessoas que também usam. Afaste-se. Afaste-se se você realmente quer se livrar do vício. Esteja sempre em contato com o seu padrinho. E volto a dizer, se você não tem um, está mais do que na hora de convidar alguém. Alguém que você confie. Alguém com quem você possa dialogar. Alguém que possa puxar a sua orelha, mas você sabe aceitar esses puxões de orelha. E, se for possível, faça uma boa terapia. Para quem possa contar tudo o que sente. Mas você precisa confiar no terapeuta. Então não é tão fácil assim. É primeiro importante vencer as barreiras, confiar na pessoa, para então poder se abrir. E viva aqui, hoje, agora. Esse é o seu momento. Eu repito, é aqui, é hoje e é agora. Aqui uma charge que diz, que dia é hoje? Hoje é hoje, o meu dia predileto. O ontem já foi. O amanhã, eu não sei como vai ser. Agora, hoje é o meu dia predileto, porque hoje eu estou fazendo um esforço para eu me livrar desta porcaria. Só por hoje, costumam nos ensinar. É verdade. Meu nome é Mauro Lopes de Almeida, eu sou psicólogo clínico, terapeuta em dependência química e todas essas outras coisas que estão escritas aí, que não me fazem a menor diferença nesse momento. Contato comigo, mauro@op3.com.br ou pelo WhatsApp 12 99765 7916. Muito obrigado.